gostaria que todo mundo tivesse em isolamento social, né? E que saísse de casa só para fazer compras ao mercado, à farmácia. Um, dois, três. Testando.
Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Boa. E aí, pessoal, tudo bem? Como estamos de quarentena? Tá indo. Ainda, é boa. Eu vou esperar mais um pouquinho para começar. Eu vou passar um slide para vocês e conversar um pouco sobre aquilo que vocês estão fazendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou escrever no chat que eu estou conseguindo ver as duas coisas, tá bom? Bom, ó, eu vou começar fazendo o compartilhamento da tela e aí a gente vai falar um pouco sobre a aula de hoje. Eu passei os vídeos, mas eu acho que é melhor eu ir conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, tudo bem? Ok. Beleza.
Então, ó, a gente tem, nesse período que a gente está estudando, o capítulo 3 de vocês, não, o capítulo 4 da apostila de vocês, 3, ele fala o mundo grego-romano. Então, falando sobre Roma, a gente tem primeiro essa imagem, né? Aqui a gente tem as duas fundações de Roma. Roma vai ficar conhecida por sua fundação mitológica e a sua fundação que, sim, também tem muita mitologia, mas que seria algo mais próximo da realidade. Aqui vocês veem uma loba com os dois gêmeos. Por que que essa imagem representa Roma e quem gosta de futebol, por exemplo, o time da Roma utiliza uma loba também como seu símbolo. Qual é a ideia? A ideia era que um rei teria sido traído pelo seu irmão e aí o irmão fez o quê? Prendeu esse rei, o rei Numitor, e pegou os netos do rei e colocou para eles morrerem num rio e jogou eles numa cesta. Essa cesta teria corrido o rio e a loba teria salvado essas duas crianças. Essas duas crianças cresceram na casa de um agricultor até que chegou o momento em que eles cresceram e descobriram a verdade e teriam fundado Roma. Então Roma tem essa questão mitológica e sempre que se usa esse símbolo da loba, eles estão querendo representar isso, representar essa Roma. No quadro ao lado, seria a fundação de Roma, que teria acontecido a partir do rapto das Sabinas. Teria sido os homens que fundaram Roma teriam entrado na cidade vizinha e, a partir de um estupro coletivo, conseguido fundar Roma. Né? As duas histórias são mitológicas, mas elas vira e mexe aparecem no vestibular perguntando como que você pode trabalhar com isso. Tudo bem? Aqui, a cidade de Roma. Então, a gente tem a cidade-estado de Roma vai depois se transformar num império, né? Mas você tem primeiro Roma se estabelecendo, ela está bem no meio da Itália, e a gente vai ter, ao longo desse período, um crescimento. Roma vai se tornar o maior império que a humanidade já tinha visto até então. Então, a gente tem a divisão social dos romanos, primeiro com os patrícios, depois com os plebeus, depois os clientes e, por último, os escravos. Aqui, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, pessoal. Os clientes, eles têm esse nome, mas esse nome não tem nada a ver com o que a gente está acostumado. Quando a gente pensa em cliente, hoje, a gente pensa em alguém que está comprando o produto. Mas em Roma, nesse período, era exatamente o contrário. O cliente era o cara que prestava o serviço. Então você tinha os patrícios, que eram essa classe privilegiada, eram os caras que podiam ocupar os cargos públicos máximos, com muito dinheiro. Os plebeus eram os pequenos agricultores e os clientes eram aqueles que dependiam totalmente dos patrícios. Eles eram os funcionários dos patrícios. Então a gente tem que tomar cuidado com essa diferença entre as palavras, porque ela vai gerar uma série de confusão e muitos de vocês podem acabar errando por causa disso. Uma coisa que a gente não pode deixar também aqui houve um conflito muito grande entre os patrícios e os plebeus. É a segunda parte aí que aparece na tela de vocês. Então, o que acontecia? Os plebeus eram uma população importante nessa sociedade romana e eles precisavam lutar pelos seus direitos. Os patrícios, durante muito tempo, quiseram que a sua dominação, a sua vontade fosse prevalecida em relação ao dos plebeus, uma vez que eram eles que faziam as leis. Então, exatamente por isso, desculpa, a gente vai ter essas revoltas. Então, a revolta do Monte Sagrado, a revolta da Lei das 12 Tábuas, ela vai ser muito importante. Por quê? Porque agora você vai ter pela primeira vez leis escritas. Qual é o problema quando você não tem lei escrita? É que ela pode mudar a todo momento. Então, os patrícios alteravam as leis e colocavam a culpa nos plebeus. Agora, com a lei das 12 tábuas, você vai ter as leis escritas. Você pode garantir
o seu direito a exigir aquela lei. A lei da Canuleia vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, então antes era impossível. Se você fosse um plebeu, você nunca poderia casar com uma patrícia, e aí por isso você nunca mudaria de posição social, você sempre ficaria nessa questão. A escravidão, nessa época, existiam dois tipos de escravidão: a escravidão por derrota na guerra e a escravidão por dívida. A escravidão por dívida vai acabar com as leis licínias. Também vai ser um assunto muito importante, porque agora as pessoas não correm o risco de mudar a sua situação social para baixo por causa disso, tá? Então a gente vai ter aí nessas leis, elas sempre representam esses conflitos, essas greves, essas disputas entre os patrícios e os plebeus. Elas vão acontecer muito nesse período. Vários escritores vão falar sobre isso como uma luta de classes, o momento onde você tem essa opressão dos patrícios em relação aos plebeus e os plebeus reclamando e protestando contra essa relação. Tudo bem? A gente tem aqui, então, como funcionava essa organização da administração romana. Primeiro, eles tiveram uma monarquia, a gente considera isso como o período onde teve 7 reis, e aí depois eles criaram uma coisa chamada a República Romana. Na República Romana você vai ter a criação do Senado. Qual vai ser a importância do Senado? O Senado agora vai ser um coletivo de patrícios que vai decidir sobre as coisas. Um coletivo de patrícios que vai ter o poder de como que eles vão tomar as decisões nessa sociedade. Então, vocês têm aqui esse grupo social, então os patrícios fazem parte do Senado, eles são proprietários de terra, eles são a aristocracia, eles são os governantes, e você tem do outro lado quem sofre com tudo isso, que são os plebeus. Os plebeus são os camponeses, os artesãos, os comerciantes, eles não têm direito. A partir dessa luta de igualdade, como está aí no Laranjinha, Lei das 12 Tábuas, Tribuno da Plebe, que eles vão começar a conseguir ou a tentar conseguir melhorar a sua relação com o direito, com medidas que não favorecessem só aos patrícios. Os patrícios vão viver nessa situação, para eles era muito confortável. O Senado resolvia o problema que a monarquia não resolvia. Qual era o problema da monarquia? A monarquia era vista como um perigo. Se de repente eu sou o rei e eu quero fazer uma estátua para mim, em vez de fazer uma ponte, eu faço. Só que eu estou gastando o dinheiro de todos os patrícios. O que os patrícios conseguem resolver com o Senado? Eles conseguem acabar com esse intermediário. Agora, você vai ter 300 senadores. Os senadores têm esse nome, e a origem da palavra dos senadores é senil. Por que senil? Quer dizer que são os velhos. Então, agora você vai ter o governo dos velhos, o governo dos senadores. Os senadores vão poder assumir essa força e vão começar a fazer aquilo que eles querem. Para você ser senador em Roma, você tinha que ter mais de 60 anos. Essa é uma tradição até hoje. Para você ser, por exemplo, senador no Brasil, você precisa ter mais de 35 anos. Tem a ideia de que você, a partir da experiência, a partir da idade mais elevada, é que você vai conseguir essa garantia, essa possibilidade de governar bem devido à sua experiência, devido ao fato de você conhecer mais sobre esses assuntos da sociedade. Tudo bem? Então a gente tem essa relação, a gente tem a questão então dos magistrados, quem governa a cidade, as assembleias são aquelas que vão escolher os magistrados e vão fazer as leis, e você tem os não cidadãos, que são as mulheres, que são os estrangeiros, que são os escravos, que é uma quantidade bem grande de população nesse período aí que a gente está trabalhando. A gente teve em Roma uma questão que vai ser decisiva, que são as guerras púnicas. Quem eram os punos? Os punos eram os cartagineses. Se vocês olharem com calma para o mapa que vocês estão vendo aí, na parte verde aparece o Império Púnico. Então, você tem o Império Romano em vermelho, ele vai se difundir pela Itália. Peraí, alguém falou, pode fazer a pergunta.
Não? Vou continuar. Esse Império Romano vai ser muito importante para essa sociedade, você vai ter a expansão dele, e a primeira guerra que ele vai travar agora com uma outra região é com a região de Cartago. Essa região e essa guerra vai ficar conhecida como Guerras Púnicas. Por quê? Porque a origem dos povos de Cartago eram os punos, e aí por isso essa batalha. Essa batalha vai trazer para a sociedade romana uma nova realidade, uma realidade expansionista, ou seja, de um império que está crescendo, além de ser um império que está crescendo. Outra coisa muito importante é que agora eles vão ter uma nova relação com a sociedade. Por quê? Porque ao conquistar os novos povos, você consegue mais dinheiro, você consegue mais poder e mais escravos. É a partir desse momento que o Império Romano vai começar a usar a expressão Mare Nostrum, o nosso mar. Qual vai ser o nosso mar agora do Império Romano? O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo agora vai passar a fazer parte desse Império Romano, como antes ele não fazia. Então, essa é uma guerra muito marcante, e a partir disso, Roma vai crescer e vai se expandir sempre nessa lógica, na lógica de conquistar novos territórios. Os novos territórios se transformam em riqueza porque você rouba o dinheiro dessa população que você conquistou, você distribui ele entre os generais e entre os soldados, depois você transforma essa população em escrava, porque eles perderam a guerra, e além disso, você divide essas terras conquistadas entre os senadores. Tudo isso vai ser muito bom, vai fazer com que tenha um crescimento muito grande dentro desse Império Romano. Qual vai ser uma das questões agora? Isso tem um limite. Você pode ir conquistando terras, mas chega uma hora que você não tem mais terras para conquistar. O Império Romano ficou desse tamanho. Ele vai conquistar todo o mar Mediterrâneo. Ele vai conquistar também esse centro da Europa. É por causa disso que a gente até hoje utiliza o português aqui no Brasil, porque Portugal vai ser conquistado pelo Império Romano, e aí por isso o português é uma língua latina, assim como o espanhol, assim como o francês, assim como o romeno. Todas essas regiões, elas têm uma ligação direta com esse latim que vinha de Roma, e que a partir do momento que Roma conquistou toda essa região, ela também impunha a sua língua oficial para esses povos. Então por isso que é mais fácil entender esses idiomas latinos derivados do latim do que os outros as outras línguas que a gente tem por aí. Tudo bem? O que vai acontecer nessa sociedade romana. Então, como eu falei para vocês, do mesmo jeito que a grande expansão vai gerar um grande crescimento, você também vai ter grandes problemas. Por quê? Porque os plebeus, eles não ganhavam nada com essa expansão. E apenas os soldados ganhavam alguma riqueza com o roubo dos novos lugares, mas a população que vivia nas cidades, e o Império Romano vai ser um lugar onde a cidade é muito importante, eles vão sofrer bastante. Eles vão ter várias dificuldades, vários problemas, e vão começar a reivindicar mais direitos. E a partir disso você vai ter uma crise generalizada, e a tentativa de sair da crise vai ser a criação do que eles vão chamar de um governo provisório, chamado triunvirato, o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato tinha o Pompeu, que era um grande senador, o Crasso, que também era um senador, e o Júlio César, que era um militar. Você vai ter o Crasso perdendo uma batalha e morrendo muito cedo, e aí depois você vai ter uma grande briga entre o Pompeu e o Júlio César. O Júlio César vai perder muitas batalhas contra o Pompeu e vai se esconder no Egito. E no Egito ele vai fazer uma aliança com a rainha do Egito, que queria se tornar
a mandatária daquela sociedade, que estava numa disputa com o seu irmão, que era apoiado pelo Pompeu. Então, uma disputa que existia no Egito também acabou gerando essa aproximação entre esses dois lados. Então, de um lado, o Pompeu e o jovem rei do Egito, e do outro lado, o Júlio César e a Cleópatra. O Júlio César vai se aliar à Cleópatra, os dois vão tomar o poder do Egito, vão começar a combater o Pompeu e ele vai vencer o Pompeu no Egito. Quando ele vence o Pompeu no Egito, ele volta para Roma distribuindo ouro e trigo do Egito. Com isso, a sua popularidade cresce muito, ele chega em Roma e a população o adora, porque ele venceu e porque ele distribuiu tudo isso, ele estabeleceu essa relação próxima com a população, e o Senado vai ver nele uma ameaça. Uma ameaça por quê? Porque era um poder extremamente pessoal, um poder concentrado, um poder que poderia representar um grave perigo para aquela sociedade que só fez a república para não ter que obedecer a apenas uma pessoa. E agora eles estavam refém do Júlio César. Numa das histórias mais famosas do teatro, tem a morte do Júlio César, e aí ele teria sido morto por último pelo senador Brutus, que era sobrinho dele, e aí por isso a famosa cena onde ele fala, até tu, Brutus. E o Brutus mata o Júlio César no Senado com uma facada. Todos os senadores teriam dado facadas no Júlio César, com a tentativa de dizer, olha, Roma não aceita uma opressão, Roma não aceita que a gente tenha essa situação aonde uma pessoa manda mais do que a outra. Só que isso não resolve o problema. A população gostava muito do Júlio César, a população vai começar grandes protestos, e a partir desse momento o Senado vai ter que recuar e vai ter que aceitar fazer o segundo triunvirato. E o segundo triunvirato é repleto de amigos do Júlio César, para tentar se perdoar, para tentar conseguir que a população não ficasse tão revoltada com o Senado. Você vai ter o Lépido, que era o chefe da cavalaria do Júlio César, você vai ter o Marco Antônio, que era o general e melhor amigo do Júlio César, e você vai ter o Otávio, que era sobrinho e que depois foi o filho adotivo do Júlio César. Então todo mundo era Team Júlio César, e vai acontecer com eles exatamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro triunvirato. Os três vão disputar o poder, o Lépido, com medo de morrer, desiste e se retira do triunvirato. Começa uma briga muito grande entre o Marco Antônio e o Otávio. Dessa briga muito grande entre o Marco Antônio e o Marco Antônio foge para o Egito para tentar reaver a aliança com a Cleópatra. Ele vai ter um caso amoroso com a Cleópatra e ele tenta de novo fazer a mesma estratégia que deu certo contra o Pompeu. Só que o Otávio era muito inteligente, ele era considerado um prodígio nas questões militares, mesmo muito novo. Ele vai conseguir vencer o Marco Antônio e agora dominar toda essa situação em Roma. Só que o Otávio vai fazer coisas que o tio não tinha feito, então ele volta para Roma, distribuindo o ouro e o trigo, só que ele acaba com o Senado. Ele chega em Roma e declara que agora vai começar o Império Romano. O Império Romano, e ele muda o nome dele. Ele passa a utilizar agora o nome Otávio Augusto. Ou seja, agora o Augusto era o filho de Deus. Ele não quer ser só o imperador, ele quer que as pessoas enxerguem nele a posição de um Deus na Terra. Uma tentativa clara de mostrar, olha, eu vim para ficar, o Império Romano vai existir e a gente está aqui para estabelecer todas essas mudanças. O Otávio vai transformar a sociedade romana, ele vai criar uma coisa que até então era inimaginável, que era a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Esse mapa que vocês estão vendo é o tamanho do Império Romano, o tamanho que o Império Romano chegou a ter, e o Otávio vai dizer assim, ó, a Pax, no latim, é paz. Qual é a ideia da paz romana? A ideia de fronteira. Ele vai dizer assim, ó, eu não vou atacar nenhum vizinho. Coisa que até então era, tipo, normal. Eles não tinham essa ideia de que existe uma linha que você deveria respeitar.
Na antiguidade, os territórios estavam sempre mudando. Conforme você ganhava a guerra, você aumentava o seu território. E agora ele vai dizer, ó, eu não vou guerrear. Eu quero essa quantidade de terra, essa quantidade de terra tá bom, eu vou ficar nela desse jeito. E aí, a partir desse momento, ele vai estabelecer essa Pax Romana. A Pax Romana vai durar 200 anos. E o Império Romano vai ter um grande apogeu nesse período. Ela foi boa? Foi. Qual é o fim? Por que o Império Romano vai acabar? Por causa da Pax Romana. Porque ela vai ser boa por 200 anos, mas em compensação ela vai trazer problemas. Quais vão ser os problemas? Vai ter uma diminuição na mão de obra. Você não vai ter mais escravos, porque você não tem escravo por dívida e você não tem mais guerras onde você conquista esses escravos. Então isso vai trazer uma série de consequências para essa sociedade. E essas consequências vão levar ao fim do Império Romano. A gente tem, no meio dessa situação toda, a política de pão e circo. Qual vai ser a ideia da política de pão e circo? Vai ser a ideia de que você precisa distrair a população. Como que você distrai a população? Você distribui espetáculos, e aí os coliseus eram esses espetáculos onde você via as pessoas lutando. Então o Coliseu em Roma, que é o coliseu mais famoso do mundo, ele tinha a possibilidade de ter batalhas marítimas, para vocês terem uma ideia da quantidade e do tamanho do que a gente está conversando. Então você podia fazer uma batalha marítima naquele lugar, você enchia de água e aí você colocava barcos e as pessoas viam eles brigando em barcos, ou aquelas imagens mais clássicas, como essas duas que estão aqui do lado, das pessoas brigando contra animais ou brigando entre si. E o pão? O pão é porque era distribuído comida depois do espetáculo. Era a ideia de que, a partir do momento que as pessoas estivessem entretidas com a violência dos outros e se alimentando, elas não teriam problemas nessa sociedade. Elas não reclamariam do governo. Essa vai ser um termo que depois vai ser utilizado em relação a qualquer coisa na sociedade. Então, quando se fala do Big Brother, quando se fala do futebol, vai dizer, isso é pão e circo. Ou seja, isso é uma distração do governo para que a população não se revolte, para que a população não reclame do que está acontecendo. A gente tem, nesse período do Otávio, o surgimento de uma nova religião, uma religião que vai ser agora monoteísta. Como a gente já falou sobre as religiões da antiguidade, elas eram politeístas na sua grande maioria, e o cristianismo agora vai ser uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um só Deus. Como que a religião católica vai se relacionar com o Império Romano? Quando ela nasce, quando ela é criada, ela vai ser perseguida pelo Império Romano, ela vai ser vista como uma ameaça ao Império Romano. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o Otávio Augusto, ele considerava que ele era um deus. Então, como que alguém que se considera Deus vai acreditar numa religião que diz que ele não é Deus? Não existia, era impossível. Por isso, tantos atritos, por isso, tantas vezes, a religião católica vai ser não só perseguida, como também utilizada nos espetáculos do Coliseu. Então, colocavam os católicos para lutar contra os leões, contra os gladiadores, dizendo, se o seu Deus é tão bom, ele vai te salvar no meio desse processo. Então, a religião católica sofreu bastante, ela vai ser permitida apenas com o imperador Constantino, no Edito de Milão, de 313 depois de Cristo, está escrito aí, liberdade religiosa, e você pode erguer igrejas, e depois ela vai se tornar a igreja oficial com o imperador Teodósio, no Edito da Tessalônica, em 380 depois de Cristo, aonde agora ela vai proibir todos os outros cultos e vai perseguir aqueles que não acreditam na religião católica. A religião católica vai ser a principal herança do Império Romano que dura até os dias de hoje. Então, quando a gente fala da Igreja Católica e do cristianismo no Império Romano, você vai ter 3 situações: perseguida, permitida e a religião oficial. Agora é ela que persegue os outros. E aí já caiu até no vestibular com aquele meme brincando, parece que o jogo virou, não é mesmo? Por causa disso, por causa dessas transformações. O Império Romano passava por dificuldades, como eu falei para vocês. Vocês podem ver nesses lugares que estão em laranja,
Você tem agora o quê? Novos povos. Povos que eles vão chamar de povos bárbaros, ou seja, povos que agora querem invadir o Império Romano, e agora esse Império Romano vai precisar responder a isso. Como que ele vai responder a isso? Uma das respostas vai ser a divisão, vai ser a criação de dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E aí agora a divisão fica aqui, onde vocês veem o roxo com o Império Romano do Ocidente e aqui, mais claro, o Império Romano do Oriente. Qual era a principal diferença entre eles? O Império Romano do Ocidente era latifundiário, com grandes propriedades de terra, enquanto o Império Romano do Oriente era um Império Romano muito ligado ao comércio. E aí isso vai ser extremamente importante para a gente conversar nas próximas aulas. Tudo bem? Valeu, pessoal. Era isso. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão escrevendo para mim. Escreve lá no Google Classroom, ou se você quiser mandar pelo WhatsApp, vocês têm todo mundo o meu telefone por causa do grupo, e aí a gente vai conversando, tá bom? Um abraço. Valeu. Valeu, professor. Falou. Falou.